Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. E aí, como você tem passado? Tem reinado em vida? Bom, abençoados, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a carta de Tiago, ali no capítulo 4, versículo 7, no qual ele diz que temos que resistir ao diabo e diz que esse diabo fugirá de nós. E, abençoado, neste canal, a gente sempre tem um privilégio de revisitar alguns temas, como é este que nós vamos fazer agora. E esse tema eu resolvi escrever no livro As 33 Maneiras de Matar o Diabo. Quem quiser conferir, quem adquiriu, é só ir lá, né, e conferir na página 107. Bonito ele, né? Então a ideia dessa mensagem é informar que o diabo desse texto não é um ser espiritual. Não é algo que se opõe a você de ir à igreja, não é algo que vai te jogar no inferno, como ensina ou ensinou há anos o sistema religioso. Então vocês verão que o contexto desse texto era algo pior e real que sondava ali os irmãos do primeiro século. Nós vamos fazer isto daqui a pouco, tá legal? Mas antes eu gostaria de convidar todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal. Meu irmão querido, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha as nossas mensagens, escreve aí, André, tudo bem? Critique, mas não deixe de comentar, comentem à vontade. E se você quiser que o YouTube te avise, o YouTube te avisa. É só você tocar esse sininho aí. Se não estiver avisando, se parou de avisar, toca de novo, 2 vezes, como se você estivesse se reescrevendo de novo aí para receber as notificações, tá legal? Estamos entendidos? Bom, querido, já que eu falei desse livro aqui, As 33 Maneiras de Matar o Diabo, eu vou falar um pouquinho dele. Eu peguei ele neste livro, não somente essa passagem de Tiago, capítulo 4, versículo 7, eu peguei as 33 passagens que falam de diabo na Bíblia. Eu fiz ali uma interpretação que vai além da superficialidade do texto e eu acabei descobrindo que nestas 33 passagens não há bases para se achar um ser espiritual, por incrível que pareça. O que existem são leituras superficiais e leituras sem aprofundamento. E é igual aquilo que eu falei na mensagem anterior, né? É percebendo superficialmente, compreendendo profundamente. Então aqui neste livro eu vou fundo. Tanto que eu falo aqui, uma delas, que é em Lucas capítulo 8, quando Jesus fala da parábola do semeador, ele diz que as sementes foram jogadas no campo. E teve uma que foi jogada no caminho, em que o diabo vem e rouba a palavra do coração da pessoa. Então lá eu explico para você que diabo é esse, está lá na página 63. Eu também cito uma parábola que Jesus falou lá em Mateus capítulo 25, que é a parábola que Jesus conta que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Então você vai entender ali o que é inferno, você vai entender o que são os anjos e, claro, o diabo do texto. Esta é uma passagem que está ali na página 69. Neste livro, na verdade, o que eu quero com ele é te dar armas para você lutar. Por isso que o título se chama As 33 Maneiras, onde você vai lá e elimina o diabo com leitura aprofundada da palavra. Você vai pegar um por um, né? Vai pegar um por um e você mesmo vai eliminar esse anacronismo, porque vocês vão ver que foi feito um anacronismo em cima desses textos. Aquele que pensa em se aculturar e sair dessa superficialidade e não ficar só ouvindo, porque a gente que ouve acaba sendo roubado a palavra no coração, como o próprio Senhor falou ali. Se você não quer mais ser roubado no coração, eu te convido a adquirir esse livro. E olha, nós temos uma promoção esse mês que você adquirindo esse livro aqui e levando um outro livro, pode ser esse daqui, O Sermão do Fim do Mundo, você ganha 20% de desconto. Ou quem sabe você queira adquirir isso aqui, a igreja tem razão sobre o fim do mundo, adquirindo 2 livros comigo, você tem 20% de desconto. Estamos então entendidos? Podemos então ir à cereja do bolo? Vamos nessa? Vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus queridos irmãos, vamos então correndo para o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tá aí o texto para vocês. Está escrito ali, olha. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o tema aí, em que você vai encontrar várias vezes eu citando essa passagem no livro As 33 Maneiras de Matar o Diabo, porque é uma libertação, né, irmãos? O texto é esse aí, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Queridos, ao ler esse texto, assim, na superficialidade, é impossível não achar que isso se refira a um ser espiritual, não está tão claro. Olha ali, ainda diz que resistia ao diabo. E ele vai fugir, como é que eu posso tratar isso de uma maneira que não seja o que o texto está me dizendo? Então, para isso, nós precisamos começar a nos aprofundar. E aí, a primeira coisa que nós vamos analisar nesse texto é essa palavra, a própria palavra em si, diabo. Vamos descobrir o que se trata ela no grego, no original. Então, essa palavra diabo, eu descubro que se chama diabolos. Está ali a palavra original, que é o quê? Um adjetivo, atenção, a palavra é um adjetivo e não um substantivo.
Então, a princípio, todas as vezes que você encontrar essa palavra na Bíblia, ela está se referindo a um adjetivo. E para ser algo, ou um ser, ou um nome próprio, teria que ser um substantivo para começar. Mas ali diz o seguinte, que pode ser definição, pode ser acusador, caluniador, opositor. E atenção, significado é um adjetivo usado frequentemente como substantivo. Esse entre parênteses aí foi colocado pelo Strong. Por que que ele colocou isso aí? Aí é onde entra essa questão da interpretação. O sistema religioso usou frequentemente isto como substantivo, mas eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então tá ali, caluniador, né, com o artigo o, caluniador, por excelência, algo em oposição, opositor. Então está aí, abençoado. É um adjetivo. Na base é um adjetivo. Olha, não pode significar um substantivo. Aliás, até pode. Não é isso que diz ali, olha, que foi frequentemente usado como substantivo? Então pode. Ainda bem que Strong deixou essa pérola para nós aí, né, abençoado? Porque foi usado, e é usado, frequentemente como substantivo. Por quem? Pelo sistema religioso. Agora, um adjetivo pode, sim, de fato, virar um substantivo e se referir, por exemplo, a uma pessoa, pode. Porém, irmãos, porém, em textos históricos e antigos, atenção, que é o caso da Bíblia, não deve ser transformado este adjetivo em substantivo. Por que, André? Porque isso, irmãos, pode trazer um erro grave ao texto. Isso se chama anacronismo. E é isso que o cristianismo tradicional fez. Presta atenção nesse texto que eu vou colocar aqui, até para a gente refletir, né? O texto diz ali, olha, se em um texto antigo ou em um discurso de um autor clássico como Platão, Aristóteles, ou mesmo a Bíblia, ou ao Corão, há uma distinção entre qualidades e identidade. Modificar o significado de uma palavra ou conceito, como um adjetivo sendo transformado em substantivo, pode gerar uma interpretação incorreta ou anacrônica. Olha aí. Então, quem fez isso, André? Quem criou o diabo como ser espiritual? Irmãos, isso foi a tradição religiosa. E eles vieram desenvolvendo isto ao longo dos séculos. Depois que houve a destruição, mais um pouquinho ali para o terceiro, quarto século, principalmente quando Roma tornou a religião oficial do império como o cristianismo, começaram a ser trabalhadas essas coisas, que eram pensamentos da época, a divisão do bem e do mal. Então, ao olhar esse versículo, eu vou colocar ele de novo aqui, irmãos, ao olhar esse versículo de forma simples, ele me inclina a aceitar que o diabo é um ser espiritual e que devemos resisti-lo, e assim ele fugirá de nós. É muito difícil conceber isto que eu estou tentando passar, porque o texto é muito claro. Ele está dizendo, olha, ele fugirá de vós. E ninguém foge de um adjetivo, certo? Errado. Irmãos, a nossa mente, ela foi preparada para aceitar o místico. E isso é muito poderoso dentro de nós. A nossa mente está cheia de subjetividades. E olha, elas são fortes. É mais forte do que você pensa. Agora, pode ser forte. Pode ser o que for. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não pode ser mais forte que os textos bíblicos em si. O diabo escrito na Bíblia é uma coisa. É o que eu estou mostrando para você. Agora, o diabo fora da Bíblia e na subjetividade é que se tornam fortes. A ideia nossa aqui nessa mensagem, que eu quero tratar com vocês, a ideia, biblicamente falando, essa é a minha proposta lá no livro As 33 Maneiras de Matar o Diabo. Então eu quero tratar desse diabo na Bíblia, não na subjetividade da nossa mente. Essa subjetividade, você tem que tratar muito bem. Porque, irmãos, eu já vi muita gente ficar doida por causa disto. Olha, não está no gibi. Pessoas que me procuram no WhatsApp seriamente afetadas mentalmente. Por isso que eu falo que este livro pode te ajudar, desde que você queira. Que esta mensagem pode te ajudar, desde que você queira. Vamos, a partir de agora, analisar o contexto histórico de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Já descobrimos que a palavra é um adjetivo e que ela não pode ser tratada como um substantivo. Por quê? Porque corre risco de fazer um anacronismo. E isso nós identificamos que saiu da onde? Saiu do sistema religioso. Tanto isso é verdade, irmãos, que na nossa mente,
né? Automaticamente, quando fala de diabo, você lembra o quê? Um homem meio cavalo, meio homem, cascos, né? Tridente, cara vermelha, bigodudo, barbudo. Essa é a imagem que nos vem, mas isso não tem nem na Bíblia. Então você vê que foi criada uma imagem, um anacronismo disto. Nesta altura da linha do tempo, Jesus já havia ressuscitado e ascendido aos céus. E tinha deixado os discípulos comissionados. Jesus fez a grande comissão, que era para avisar aos judeus que a grande tribulação e o fim daquela era estava chegando. No período em que Tiago escreve suas cartas, a comunidade cristã era composta basicamente por judeus que se converteram ao cristianismo, os chamados nazarenos. Nós já falamos disso. E estes enfrentavam o quê? Uma crescente oposição, tanto de judeus não cristãos, a base da cura judaica, perseguiu os irmãos do primeiro século, que viam os seguidores de Cristo como heréticos, eles enxergavam dessa maneira, e isso explicaria em parte os conflitos internos e a necessidade de resistir. E resistir ao quê? Resistir justamente por causa da perseguição. Irmãos, só para vocês verem, até Jesus profetizou sobre essa perseguição, que era necessário resistir. Vou te explicar por que havia essa perseguição dos judeus. E também por causa que eles teriam que resistir. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 34, disse o texto: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis. Não é isso que os judeus fizeram com os discípulos? E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. Não foi assim quase que mataram Paulo numa sinagoga? E os perseguireis de cidade em cidade. Mateus 23, 34. Então a ideia de Tiago, a ideia de João, de Pedro, de Paulo, não poderia ser outra, a não ser o quê? Dizer em seus discursos para eles ficarem firmes, resistir ao sistema religioso da época, porque viria a perseguição. O sistema religioso do primeiro século, estes eram os opositores do texto de Tiago capítulo 4, versículo 7. André, que absurdo você está falando. Não, Jesus já havia até denunciado isso em vida, lá em João capítulo 8, versículo 44. Está aqui o texto, olha. Vós tendes por pai ao diabo, porque não há verdade neles. Então, a quem Jesus está acusando aí? A quem Jesus está denunciando? Se não aos líderes judeus, que estavam se opondo a ele, se opondo à sua mensagem, não crendo que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Então, ele os acusam de serem filhos do diabo. Jesus está acusando, sugerindo que as atitudes de oposição e violência que estavam demonstrando contra eles e seus seguidores, que é isso que quer dizer a palavra diabo. Então, a oposição real dos tempos de Jesus não eram seres espirituais, era justamente aqueles que não entravam e nem deixavam entrar no reino de Deus, como Jesus falou deles. E isto, irmão, poderia ser qualquer um também. Era preciso que os irmãos do primeiro século estarem convictos daquilo que eles aceitaram, porque seriam tempos difíceis. Jesus também em vida, por diversas vezes, avisa isso. Isso foi profetizado. Jesus falou de um templo que seria derrubado. Jesus falou que haveria guerras, perseguições, fomes, peste, todas as adversidades do fim daqueles dias. Então, quem resolvia ficar ao lado de Jesus era instruído pelos discípulos. E essa destruição ocorreu quando? No ano 70. Foi o juízo final sobre o sistema judaico que resistiu ao reino de Deus. Essa é a segunda vinda de Jesus. E essa era a principal oposição daqueles dias. Assim, o antigo pacto foi encerrado e o reino de Cristo foi plenamente estabelecido, conforme anunciado em João, capítulo 21, versículos 31 e 32. Vamos ler. Disse o texto ali: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E esse príncipe, irmãos, não era um ser espiritual, mas a força opositora encarnada nas práticas e sistemas religiosos que rejeitaram Cristo. Perceberam? Agora vamos voltar de novo e vamos ponderar mais algumas coisas. O que Tiago está fazendo aí? Ele está exortando os cristãos a não cederem à tentação de abandonar a fé, mesmo diante da perseguição e oposição, tanto de judeus contrários ao cristianismo, quanto de outras forças hostis. O diabo, nesse contexto, pode ser visto como símbolo de todas as forças de oposição ao reino de Deus, incluindo perseguidores humanos.
Dentro da própria comunidade, havia insurreição contra os discípulos. Caso este que eu estou narrando, entre Paulo, Himeneu e Fileto, que se opuseram ao que Paulo estava ensinando. Então isso era constante entre eles. A verdade é que a perseguição dos judeus era algo implacável. Os cristãos eram mortos assim, do nada. Principalmente estes que largavam o judaísmo. Tudo era tirado deles, suas posses, seus direitos à herança, seus direitos como cidadãos. Imagina um casal em que o marido resolveu seguir Jesus e a mulher não, eram separados. Então Tiago, ele teve que aumentar o dom da dramaticidade de seus escritos para que aqueles homens entendessem que a vida deles dependeria da convicção e firmeza de fé. Logo, o diabo, que a princípio se imaginava ser por nós um ser espiritual, em nossa leitura superficial, quando vamos nos aprofundando no contexto histórico, no contexto da cultura judaica, isso vai nos ajudando a tirar da nossa mente essa o quê? Subjetividade, plantada pelo cristianismo tradicional. É aquela famosa frase, percebendo superficialmente, entendendo profundamente. O fato era que muitos judeus que aceitaram a causa de Jesus logo começaram a abandonar a fé. Paulo, em seus momentos mais dramáticos, ele disse o quê? Olha, Timóteo, todos me abandonaram. Inclusive, Tiago, você se cuida, porque está arriscado você me abandonar também. Essa era a tônica daqueles dias. No começo do capítulo 4 de Tiago, que nós estamos analisando, você encontra várias coisas que estavam acontecendo com os irmãos, a quem Tiago escreve essa carta, os judeus da dispersão. Depois vocês leiam, tá legal? A todo momento que você estiver lendo essa página, esse capítulo, você sentirá um desejo imensurável para subir a superficialidade das palavras e dizer, André, isso não é possível, isso é um ser espiritual, sim. Você pode ter essa tendência, mas ao examinar profundamente todo esse contexto, é impossível achar que isso se trata de um ser espiritual, e sim de coisas humanas, e que não foi fácil para os nossos irmãos do primeiro século manter a fé. E hoje essa oposição, ela não se manifesta um ser espiritual. Quer dizer, nunca se manifestou, como a tradição ensina. Mas o quê? Em pensamentos, práticas e estruturas que resistem aos valores do reino de Deus. Quando usam, por exemplo, o conceito de Satanás e diabo, se referindo como uma entidade que leva as pessoas ao inferno. Isso é um anacronismo. Então eles fazem isso usando a ferramenta eficaz que é o medo. E isso faz com que todos se submetam a eles. Agora, isso também, essa resistência, irmão, existe até hoje na nossa natureza humana. O diabolos, a oposição, que é a nossa carne. Então, tudo que se manifesta contra a vida, comportamentos inadequados ao nosso chamado, quando nós escolhemos o egoísmo, a mentira, quando nós escolhemos a forma de nos relacionar com as pessoas através do ódio, nós nos tornamos automaticamente opositores a esse reino, adversários a esse reino. Ou diabolos. Porque essa lei, irmãos, essa lei é contrária ao reino. Veja o que Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 23. Olha só que maravilha. Isso é para aumentar a nossa visão sobre o conceito que Tiago apresenta. Olha o que Paulo fala. Mas vejo outra lei nos meus membros, que batalha contra a lei do meu entendimento. A lei dos meus membros batalha contra a lei do meu entendimento. A lei da minha carne batalha contra a lei do meu espírito. Existem hoje até ideologias contrárias ao reino, sistemas políticos, econômicos, sistemas culturais que promovem a injustiça, a exclusão, a exploração. Isso reflete o quê? A continuidade dessa oposição até os dias de hoje. E o nosso chamado é o quê? Resistir a essas forças, vivendo como? Os valores do reino de Deus, que é amor, justiça e liberdade. E hoje, nesse versículo que nós estudamos agora, isso rebate nós, nas nossas atitudes. Porém, sem enganar ninguém aqui e se referir como isto sendo a um ser espiritual. O diabo pode ser suas atitudes, ou nossas, né? Vou botar assim, me incluir também, porque eu me incluo nisto. Vamos de novo vislumbrar aqui. Tiago capítulo 4, versículo 7, está aí. Ó. Por isso que Tiago fala, sujeitai-vos, pois a Deus. Sujeitai-vos à sua palavra. Resisti àquilo que é mal, e ele fugirá de vós. Não é assim, pensamentos não entram e não saem quando nós resistimos. Por isso que devemos nos sujeitar a Deus,
Sujeitar-se a Deus significa rejeitar o medo, rejeitar o egoísmo, rejeitar os sistemas que obscurecem a verdade divina. Essa é a grande verdade. Então, abençoados queridos, chegamos aí ao fim de mais uma mensagem simples. E a metáfora de Satanás nos lembra que a oposição ao reino de Deus é uma realidade que enfrentamos tanto no mundo quanto em nossos corações. Mas Cristo já triunfou sobre essa oposição. O reino foi estabelecido e vivemos na liberdade de sua graça. Hoje, não existe mais o pensamento ou então o peso do pecado. Este foi tirado. Que possamos resistir à oposição, não como um ser externo, mas como tudo o que nos afasta de Deus. E aí, como cidadãos do reino, somos chamados a viver em amor, justiça e verdade, rejeitando sistemas que promovem o medo e o controle da escravidão na vida das pessoas. Bom, abençoados, espero que Tiago capítulo 4, versículo 7 para você hoje tenha se tornado algo diferente de tudo aquilo que você já ouviu e que você considere que esse diabo de Tiago capítulo 4, versículo 7 como um ser espiritual está mortinho da Silva. Ok, abençoados? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não temo o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Eu caminhei na escuridão, buscando uma razão, ouvindo tantas